termina, vamos achar que acabou. Começou então? Esse primeiro minuto aí o pessoal vai entrando na live, mas deixa eu ir apresentando aqui. Aqui a gente está numa reunião junto com representantes de fabricantes de armas internacionais. Nós temos aqui o Marcelo Costa, Sig Sauer, Rafael Oliveira, Smith Wesson, o Marco Sig Sauer, Misael Sig Sauer, o Eduardo Oliveira é meu assessor e o assessor do PSL é o Paulo. É o Paulo. Desculpa, Paulo. Eu quero fazer a pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, explica para o pessoal por que é que no Brasil você tem uma dificuldade tremenda para instalar sua fábrica aqui no Brasil, em que pese vocês terem um armamento de qualidade reconhecido internacionalmente, a Sig Sauer, produzem os mais variados tipos de armamento, produzem em países da Europa, quais outros além? Índia também agora, enfim. Agora ainda temos 10 fábricas no mundo. Qual é a dificuldade dos senhores virem para cá? Uma dificuldade, nós temos que enfrentar uma regulamentação super apertada, um processo decisório lento, e isso não condiz com a industrialização internacional que a gente tem hoje. O processo tem que ser mais célere, as decisões tomadas, obviamente respeitando toda a técnica possível, mas com uma velocidade maior e entendido como uma estratégia dentro do país, né? Uma estratégia de governo, isso de uma forma planejada, né? Bem pensada como estratégia de governo. E é isso que a gente busca, ser bem-vindo. Né? Normalmente você é entendido como um intruso, como alguém que vem atrapalhar um processo que está em andamento dentro do país. E o que a gente quer, na verdade, é servir as forças de segurança do país com a melhor tecnologia que hoje a gente comercializa para 69 países. Mas, por exemplo, quando vocês têm interesse de vir para cá, o Exército ele coloca lá os requisitos. Não é só cumprir os requisitos e instalar a fábrica? Não. Tem umas zonas cinzas dentro do processo e que a gente precisa que isso seja bastante claro. Tem que ser algo que você cumpriu, passou e vai adiante. Não algo que cabe uma avaliação política, algo que não pode simplesmente parar por anos em algo que você não sabe nem o que é. Entendi. Fala um pouquinho do exemplo da China, que eu acho que é um exemplo da China, não, perdão, da Índia, na fábrica de vocês lá. Na questão da Índia foi simples. A Sig Sauer venceu um edital lá para 800 mil fuzis. A nossa empresa chegou muito bem ao final do processo de licitação. E os indianos foram bastante claros. Eles permitiriam 50 mil unidades produzidas nos Estados Unidos e as outras 750 mil unidades eles colocaram como condição serem produzidas na Índia, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Uhum. Então não tem como você primeiro montar 100% da produção da indústria aqui para depois passar a produzir o armamento? É muito complexo. Uma fábrica como essa ela não é simples. Montar uma fábrica de armamentos ela exige um nível de robotização muito alto. Então tem uma curva de industrialização. E os indianos entenderam isso de uma forma bastante clara. Vai ser feito um investimento de 80 milhões de dólares na Índia durante 10 anos. Então, em 10 anos a fábrica vai estar full. Tá? Mas hoje, por exemplo, determinados robôs, você entra numa fila e leva 5 anos para receber. Não importa quanto dinheiro você tenha, quanto poderosa seja a sua empresa, você vai ficar 5 anos na fila. Agora, de imediato, a gente já conseguiria produzir 2 ou 3 modelos dentro do país, né? Dentro dessa curva de industrialização, e a gente poderia atender imediatamente o país. Em 6 meses, 10 meses, está aí nos operacionais. Eu lembro que nos Estados Unidos, uma das vezes que eu fui lá, eu visitei uma fábrica, e uma tecnologia altíssima, né? Era tão bizarro que para instalar a fábrica foi preciso nivelar o chão, chamar o pessoal do Japão para fazer a instalação das máquinas. Sim. E os valores astronômicos, né? Que basicamente de um lado bota uma peça de metal, do outro lado sai uma parte, um componente do armamento. A Smith Wesson também tem interesse de vir para o Brasil? Então, a Smith Wesson está numa fase diferente aqui. A gente tem desenvolvido um trabalho comercial e a gente tem feito, na verdade, a primeira questão é que eles olham um país do tamanho do Brasil e com números de vendas tão baixos, né? E isso se deve bastante à burocracia, à legislação que existe no Brasil, que torna esse mercado não interessante de um ponto de vista de volume de produção. Então a gente precisa buscar também uma facilidade para entrar tanto com produtos importados, para num passo seguinte
despertar o interesse da fábrica, conseguir convencer o conselho a trazer essa linha de produção para o Brasil. Entendi. Essa é a questão. Você precisa criar condições para você ter uma indústria de ponta. Né? Tudo muito claro, tudo muito bem determinado e como uma estratégia de país. Isso é crucial. E, Misael, conta pra gente um pouquinho aí da experiência da RUAG, que o senhor sabe. A RUAG queria fazer uma fábrica de munições no Brasil e devido a essa burocracia, isso que a gente está falando aqui, eles estão há 7 anos tentando, mais ou menos, não é isso? 2006. Iniciamos 2006. Estamos em 2019, muito mais de 13 7 anos, sim. O que existe no Brasil é o seguinte, até o decreto do presidente em janeiro, a legislação brasileira era de 1934. O pessoal da Vinícius puder falar um pouquinho mais alto só. Tá. Até o projeto, o decreto do presidente Bolsonaro de janeiro, a legislação brasileira era data de 1934. Ah, não, mas é de 2000. Não. O que houve em 2000 foi a criação do Ministério da Defesa, em 99, extinguindo os ministérios do Exército, aí se criou o Ministério da Defesa. Com isso, houve a mudança do R-105 para mudar a sigla Ministério do Exército para COLOG, para Comando Logístico, Comando do Exército. Agora, o bojo da legislação, o seu conteúdo é de 1934. O Exército veio adaptando isso com portarias, com instruções normativas. Para você ter uma ideia, eles têm uma instrução normativa que exige 67% de nacionalização do produto. No caso da RUAG, por exemplo, nós vamos comprar de quem? Ou nós iríamos comprar de quem? Pólvora, espoleta, se não tem fornecedor no mercado. E aí iniciamos o primeiro impasse. Outra coisa que existe, no mercado europeu e no mercado americano, você não tem testes, você tem uma norma que você segue, você não teste. A RUAG, por exemplo, ela tem um banco de provas ou de testes que ela fornece para outras fábricas, mas por fornecer, por prestar serviço para outras fábricas. Não que a lei europeia exige os testes. A lei europeia exige que você fabrique um cartucho dentro daquela inspeção, que é instituída por um órgão. Mas não precisa testar. Os Estados Unidos, sim. Smith & Wesson lança o meu modelo no mercado, está dentro da norma da HP White, está dentro da norma SAAMI, tá, acabou, está pronto o produto. Não entendo por que no Brasil o Exército tem que testar um vidro blindado. Para quê? Por quê? Só que esse teste, o Exército exige que o fabricante tenha primeiro um certificado de registro para a fabricação de um protótipo. Isso leva anos para se conseguir. Depois você pedir autorização a Brasília para fazer a avaliação do protótipo. Isso leva outro período insano até você chegar em Marambaia. E quando você chega em Marambaia, quando se realiza o teste, nem sempre sai conforme. É o teste não conforme depois de 3, 4, 5 anos que você está naquela batalha. Então, o que tem que ser feito para que o Brasil possa crescer nessa indústria? Eliminar os testes do Marambaia. Homologar os testes do país de origem do fabricante. Dar a responsabilidade a quem tem responsabilidade. Se você fabrica o seu produto, você tem que ser o responsável e não o Exército. O que o Exército tem que fazer? E hoje é comum você testar, por exemplo, coletes com X camada e depois você joga no mercado com menos camada. E a pergunta que eu faço é a seguinte, depois de tanto teste, como é que tem pistola Taurus que dá tiro e dispara acidental sozinha? Depois de tanto teste, como é que tem munição aí da CDC que não faz ciclar quando você dá um tiro? Aí já é um outro departamento que nós, em 1964, tínhamos 12 fábricas de armas e hoje nós temos a Taurus. Mas até aí tudo bem, deixa a Taurus. O que me preocupa é essa reserva de mercado e o que me preocupa é que a Taurus, e aqui eu faço uma crítica, porque a Taurus monta stand cinematográfico na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os países onde ela participa de feiras e exposições. Mas por que a Taurus não lança ou não coloca uma bandeirinha dizendo que ela é uma fábrica brasileira? Isso nós temos que cobrar, a relação exterior tem que cobrar, porque ele recebe todas as benesses aqui do governo para explorar o mercado, praticando preços abusivos. Porque no planeta Terra, uma caixa de munição custa de 16 a 20 dólares. No Brasil custa de 160 a 180 dólares.
Isso é uma diferença estupenda. E para o pessoal entender, o que é mais lucrativo é a munição, né? Nem a produção do armamento em si. Tanto é que a fábrica de munição comprou a fábrica de armas. A CBC comprou a Taurus. E o mais grave de tudo isso é que é um único dono, que nem no Brasil permanece. Ele vive no iate, em altos mares, passeando, e o brasileiro aqui pagando $180 no caixa de munição. Coitado do atirador. Se você quer saber a via crucis do atirador, faça um pedido à CBC de insumos, porque eles não têm interesse nisso. Eles querem vender 12, 15 milhões e não 1.200, 1.300 reais. Eles vendem quando eles querem. O amigo meu fala que não é sempre que ele pode comprar lá a espoleta, a pólvora. Pintou oportunidade, filho, se descapitaliza todo, dá 50 mil para comprar o máximo possível para ele ter estoque, para fazer os cursos no clube, para botar o atirador para atirar. Então ele ainda fica à mercê disso daí da produção. Em 1998, nós tivemos um ministro da Justiça que foi brilhante, que chamava-se Renan Calheiros, chegou até a proibir o comércio de armas em todo o território nacional. E está aí até hoje esse cara vivo, deveria ser execrado da sociedade, mas o Brasil tem essas coisas. O presidente da Taurus, numa reunião que nós tivemos aqui, porque eu cheguei a criar uma associação naquela época, que chamava Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas, a NPCA, que eles proibiram e boicotaram a reunião, a associação. Ele dizia o seguinte: não vejo hora de vender a bosta desta fábrica de armas para esse governo desgraçado, porque essa porra tem 16 empresas e só essa bosta que me dá problema. Essa era a linguajar de um presidente de uma companhia de armas do Brasil. E só essa bosta que me dá presidente. Agora, eu tenho que vender, mas o governo tem que estatizar. E eu tenho que fazer parte do conselho. Eu quero continuar o presidente. Eu falei, então o senhor quer acabar a responsabilidade, mas não quer perder a boca. Que Deus o tenha em bom lugar, porque se ele estivesse aqui, eu falava na cara dele. Ficamos 3 dias aqui para que ele ajudasse essa associação, que é uma coisa que precisa no Brasil. É uma associação para proteger o... Uma NRA brasileira. Uma NRA brasileira. Que eu até aproveito a oportunidade para convidar o senhor para ser o nosso presidente. Nós ativamos a NPCA porque ela está constituída juridicamente. E foi a NPCA, doutor, que na época, em 2003, quando do referendo do desarmamento, que com o apoio, olha o mundo como é gozado, e olha a história como ela se forma, com o apoio do deputado Luciano Bivar, na campanha do desarmamento, ele ingressou com 3 mandados de segurança. Um contra a Rede Globo, isso é uma instituição, uma concessão do governo, não podia expressar opinião política. Outra contra o Viva Rio, por ser uma ONG e receber ajuda do exterior, também não podia participar do processo político. E outra contra o Som da Paz em São Paulo. Ganhamos as 3 liminares e ganhamos o mérito. Na última semana do referendo, sem a Globo, sem o Viva Rio e sem o Som da Paz, tivemos esse sucesso dos 65%. Se não fosse essa ação do PSL, nosso glorioso PSL... Essa aí nem eu sabia. Graças a essa ação do PSL, através do deputado Luciano Bivar, nós ganhamos o referendo. Mas se não fosse isso, era 10-1, ou seja, 10 sim e 1 não, porque o povo estava completamente perdido. Só para te lembrar também que o Viva Rio fez uma campanha muito sucesso do desarmamento na Venezuela, que desde 2012 é proibido qualquer cidadão lá de comercializar, comprar arma de fogo, enfim. Só para dar um parênteses aqui. O que o Misael acabou de dizer, gente, é o seguinte: eles são competentes para produzir arma na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia, mas no Brasil não. No Brasil só a Taurus que é competente, tá? Eles não podem falar, mas eu tenho imunidade parlamentar, a gente está dentro da Câmara, assim, espero que ainda exista, né? Então eu posso falar algumas coisas para vocês terem noção exatamente do que a gente está batendo papo aqui. Para lembrar para vocês aqui, estão representantes da Smith Wells e da Sig Sauer. Pois não, Costa? Tem um aspecto importante. Como a munição é cara, treina-se pouco. Treina-se pouco, você tem os policiais que a gente vê na rua. Você tem policiais hoje no Brasil que saem do treinamento com 25 disparos, 60 disparos. É uma coisa impensável. Você começa a ter uma boa condição de tiro a partir de 8 mil. Então o que acontece?
Tem um lado extremamente perverso. Você tem um policial que teve um treinamento, foi para a rua com 25, 50 disparos e ele não sabe nada do armamento. Então ele pode matar alguém ou ser morto por alguém. Esse é o lado não tem perverso. um treinamento, Marcelo. Exato. Eu lembro de uma coisa acessível que era assim, eram 2 carregadores de pistola lá no estande, depois rua. Exatamente isso. Exatamente isso. No nosso centro de treinamento nos Estados Unidos, nós fazemos em média 2 milhões de disparos ano. 2 milhões. Isso para treinar forças especiais. Sem isso, não se consegue resultado. Ele não tem memória muscular, ele não tem uma memória mental, ele não está preparado para nada. Esse é o lado perverso do processo. E outra coisa grave também, Marcelo, como é que a CBC consegue vender a munição dela nos Estados Unidos, A Magtech, né? a Magtech International, como é que eles conseguem colocar o produto lá pelo mesmo preço da indústria americana? E aqui no Brasil... Uma qualidade muito superior à que a gente tem aqui no Brasil. Claro. E aqui no Brasil é essa barbaridade que nós estamos assistindo até hoje. O pessoal fala muito de treinamento. Não existe treinamento para atividade policial. O treinamento que você faz é para criar memória muscular, óbvio, reduz os riscos, né? Mas toma um pouquinho de cuidado com isso daí, que os especialistas adoram falar que o policial não teve o treinamento adequado e tal, e às vezes o cara, enfim, é a vida inteira atirando. É um critério muito subjetivo. Não estou te criticando não, tá? Lembrar para vocês, falou acertadamente aqui, 8 mil tiros para o cara começar a ter aquela memória muscular boa para intervir numa situação e etc. Na Academia de Polícia Federal, os policiais federais são formados com em torno de 1.200 tiros. Perfeito, gente? Hoje o decreto do presidente Bolsonaro aumentou a cota anual para 1.000 munições e falar para você que ainda é pouco, 1.000 munições ano. E outra coisa aqui também, o brasileiro aqui, a gente quando dá tiro, o que a gente faz? A gente cata a munição, o cartucho vazio para fazer a recarga. Você vai nos Estados Unidos, o cara olha para você, o que você está fazendo catando isso daí? Cara? Isso é lixo, cara, vai, joga no lixo. Olha fora. E aqui a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Mas o que é engraçado em tudo isso, Eduardo, é que o argumento do Exército é que preservar a indústria brasileira é uma questão de estratégia e segurança. E eu acho isso uma piada, porque se a Bolívia decretar uma guerra com o Brasil, a primeira coisa que ela vai fazer é detonar a CBC. Onde é que está a segurança? Em contrapartida, os Estados Unidos têm 6 mil fábricas de armas, dito pelo Federal Bureau para o general Barroso Magno, e 2 mil fábricas de munições. Então, isso sim, você tem uma segurança, né? Agora, no Brasil, com uma fábrica de arma, uma fábrica de munição, qual é a estratégia de segurança que existe no país para dar segurança à sua população? Nenhuma, cara. Então, esses argumentos são pífios, eles não existem, e aqueles generais mais antigos, que foram trabalhar na Taurus quando saem, então acho que eles ficam... Claro que existem as exceções, não estou aqui generalizando, mas o número de generais que existem nessas fábricas de armas é brincadeira. Tem um general aí que está na ativa numa grande indústria bélica, ele saiu do MD e foi trabalhar de recepcionista da Taurus na LAAD de 2015, 2014. Ele era um recepcionista. Hoje ele está numa grande indústria de armas do Brasil. Então, pessoal, essa reserva legal que existe é um fato. Isso aí não é da minha cabeça. Aqui estão produtores de armas reconhecidas internacionalmente como armas de excelência, querem vir para o Brasil, têm dinheiro para vir para o Brasil, existe até mercado no Brasil, mas não conseguem. A pergunta que eu faço saideira é a seguinte: o que o governo brasileiro pode fazer então para recepcionar os senhores? Da maneira mais objetiva possível. Os senhores querem uma garantia jurídica? Os senhores querem uma garantia política? Uma indústria como essa, ela vem olhando para o mercado e ela vem com uma função de atender as forças de segurança. Isso tem que ficar muito claro. Então, o que para nós é extremamente importante é regras claras, objetivas, que a gente possa obedecer e avançar, algo que a gente possa planilhar e fazer acontecer. Nada de cantos escuros, nada de avaliações políticas de documentos, nada disso. Regras claras. Regras claras, o Brasil tem mercado, a indústria vem. Essa é a questão. Se o presidente der a segurança para vocês de que, dentro do Poder Executivo, isso vai ocorrer, essas regras serão claras, critérios objetivos. Tem
tem uma enorme possibilidade de a gente estar aqui, com certeza. Eu diria, eu vou mais além, deputado. O mundo quer vir para o Brasil. Isso é verdade. O mundo quer vir para o Brasil. Eu tenho 35 representações internacionais. Não tem uma dos meus representados que não queira vir ao Brasil. Agora, A gente sempre escuta história, né? agora Ah, CZ tentou, não veio. Até Caracol tentou, não veio. Ruag tentou e não veio. o que eles têm é um certo receio. E também aqui vai uma crítica para os nossos irmãos brasileiros que criam uma péssima imagem do nosso país lá fora. Nós temos uma fábrica grande que tentou vir aqui, o representante deu um tombo de $1 milhão e não aconteceu nada. Então também tem pessoas sérias e pessoas que às vezes criam problemas. Mas isso eu lhe asseguro de cátedra, porque eu visito o SHOT Show todos os anos, há 18 anos que eu vou ao SHOT Show, visito o IVA há 10 anos, visito a Minipol. Quando você fala o Brasil, veja o sucesso que nós tivemos lá na ADA esse ano. 400 expositores, cara. 400 expositores. Todo mundo quer vir ao Brasil. Mas quando você entra no período de legislação, no fator legislação, é dizer, então se o governo, o presidente Bolsonaro, nos dá uma cobertura legal, tirando algumas burocracias, homologando os testes dos países de origem, por que fazer um teste de um revólver Smith & Wesson, por exemplo, com 2.500 tiros, cara, e com munição brasileira de $180 a caixa? Essa é a minha posição que fizeram para mim em 1990. Eu tive que ficar 3 anos nesse processo até que eu consegui que o Exército soltasse uma portaria, que é de número 103, onde dizia lá, a critério do Departamento de Material Bélico, o Brasil poderá aceitar os testes de países que tenham reciprocidade comercial com o Brasil. Ou seja, eles faltaram escrever só Smith & Wesson. Se for Smith & Wesson, pode. Nós vamos homologar, mas se não for, não vai. E foi aí que nós conseguimos uma aberturinha do mercado com essa portaria. Aí fizemos essa portaria e passamos a vender para as lojas especializadas, porque no passado o golpe era outro. No passado o golpe era, você só pode importar para vender para o lojista, só pode importar armas de uso permitido para o comércio especializado. Por quê? Porque o seu Burgo, que era o presidente da Taurus, ele sacou uma jogada e era o seguinte, eu pago o ICMS quando eu importo. Quando eu vendo para o lojista, eu pago outro ICMS. E quando o lojista vende para o consumidor final, vai pagar outro ICMS. Então essa arma ficava proibitiva. Um revólver Smith & Wesson que pagava $180 na fábrica tinha que vender por $1.250 aqui. Para ganhar 150, para ganhar $120, correndo todas isso. Outra questão que existe também é a tributação. É abominável a tributação sobre armas. Nós pagamos 20% de imposto de 45 IPI. Só para 45 de imposto de hoje o importação. produto que sai da fábrica, ele chega no nosso estoque. Antes de ir para um lojista com o dobro do preço. 25% Isso é a realidade. de ICMS, dependendo do estado, 40%. A Bahia, por exemplo, cobra 40% de Rio de ICMS. Janeiro é 38%, se não falando. Paraíba cobra 28%, quer dizer, são coisas que têm que ser regulamentadas, têm que ser flexibilizadas. Agora, volto a lhe dizer, eu milito nessa área desde 1966. 1966. E no passado que eu digo em 1990, nós vendíamos 286 mil armas ano. Hoje não passamos de 30 mil. E quando eu entrei na ROSC, eu fui um representante comercial da ROSC de 84 a 90, a primeira coisa que eu quis ver foi a carteira de clientes. A ROSC tinha 3.740 clientes cadastrados, ou seja, o Brasil tinha 3.740 lojistas em 1984. E se vendia 280, 320 mil armas ano, e a violência não existia. Ali o coraçãozinho de São Paulo, você pegando a Avenida São João, Rio Branco, e Rua Mauá e Casperino, tinha 28 lojas. O MAP vendia, a Nesba vendia armas, todas as lojas de departamentos vendiam armas.
E não tinha essa panaceia que nós temos agora. Entende? Então, para que o Brasil possa se fortalecer em termos de segurança, para que nós possamos dar treinamento para os policiais, desburocratiza que o E empresário. economizar dinheiro também do governo. Com certeza. O Marcelo vendeu agora para Fortaleza. Quanto você vendeu a sua pistola lá, Marcelo? Custou $446. Nós vendemos lá. Uma Taurus custaria 700. Se você não tem concorrente, A o preço é Glock, você a que Glock põe. vendeu em São Paulo por 1/3 do valor da Nacional. E nós não somos contra a indústria nacional. A indústria nacional, ela pode permanecer no Brasil. O que ela tem é que respeitar o consumidor brasileiro, que ela nunca respeitou. Ela respeitando o consumidor brasileiro, praticando preços a nível internacional, dando produtos de qualidade a nível internacional, que não tem. Ela não é competente para vender para o exterior, que seja competente também para atender o consumidor nacional. Ninguém aqui, eu acho que é contra a indústria nacional, ao contrário, somos todos favoráveis à indústria nacional. O que nós somos contra é uma reserva privilegiando eles, é uma falta de segurança nos produtos deles e um preço abominável no mercado. Bom, em termos de industrialização é isso. Com as regras claras, com as regras estruturadas e que durem, a condição de industrialização ela está aí, é evidente. Né? E acho que o Brasil hoje tem um armamento velho, tem um policial mal treinado, por questões várias, inclusive por munição cara, e isso é uma realidade que a segurança pública tem que enfrentar agora. O mercado não tem opção. Mas, hoje para você, e isso é fato, você tirar uma arma do projeto, você adaptar o seu parque industrial, você testar esse armamento, colocar ele na rua com alta qualidade, são anos. Não adianta falar assim, ó, é amanhã. Pronto, Mentira, não dá vai. em 1825. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, qualquer promessa que se faça, não, vai ter uma arma de boa qualidade. Não. Quando? Essa é que é a questão. Então, hoje, e algo que tem que se desmistificar. A SIG é uma empresa basicamente alemã, tecnologia alemã, produz nos Estados Unidos. Qual o problema que o norte-americano tem de portar uma SIG, que hoje é a arma padrão do Exército dos Estados Unidos? Certo? Problema nenhum. Não tem problema algum com isso. Eles vão para a guerra, nós vamos entregar lá mais de 500 mil pistolas e provavelmente muito mais fuzis, né? Numa realidade em que, o que eles querem? Qual é a arma que performa melhor? Essa aqui? Pronto, essa que vai ser. Acabou-se. Porque lá se pensa no soldado, na segurança das pessoas. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, estou querendo mostrar para vocês um pouquinho do que é essa realidade enfrentada por eles. Primeiro, antes que comecem a me acusar, não recebo dinheiro de nenhum deles, perfeito? E o que eu estou pensando aqui é na qualidade do serviço prestado pela polícia, que a gente não quer chegar e fui na Shot Show, o pessoal falou isso. Vocês no Brasil têm o Shake and Fire System. Saculejou, pum, a arma atirou. A gente não quer ter isso. A gente quer ter um armamento de qualidade barato. Para isso você precisa de concorrência. E no final das contas, o governo e o consumidor escolhe aquele que ele julgar melhor. Não é isso, Nizar? Com certeza, deputado. O Brasil é o único país do mundo que tem 20, 21 fábricas de automóveis. Está todo mundo feliz comprando seu carro, escolhendo a marca, a cor, o modelo. Agora, a arma você não tem nada. E é um produto de segurança. O que nós queremos é trazer qualidade, segurança e preço para o Brasil. Se a nossa fábrica evoluir e baixar os seus preços e oferecer uma melhor qualidade, tudo bem. O mercado está aí, ela pode concorrer. A Ford, a General Motors, a Volkswagen não fechou porque veio a Audi, porque veio a Peugeot, porque veio a Super. Ao contrário, elas evoluíram, elas melhoraram. Agora, o que não pode é ficar uma fábrica Fabricando Gurgel. fabricando Gurgel, não pode ficar uma fábrica que para você pedir um milheiro de espoleta, você está morto, você esquece que você não vai ver isso. E, por tabela, fomenta-se o contrabando. É comum você dizer, se lê nos anúncios, disponho disso. Agora eu tenho com o Paraguai ali. Sim. Não precisa nem atravessar, o cara atravessa para você. Agora, se você tem um preço justo, se você tem um produto de qualidade, qual é o problema? Ao contrário, para nós é um orgulho ter a indústria brasileira que produz
o seu material. Agora, que não é orgulho para nós, é uma indústria que se aproveita do mercado. O seu presidente nem mora no Brasil. E eles, quando saem para o exterior, não falam a origem que é brasileira. Isso aqui não é justo. E é isso que eu combato. Terminando aqui então, pessoal, dizer aí do meu compromisso de trabalhar para ter essa garantia política de que eles possam se instalar aqui no Brasil. E para você que é desarmamentista e está me vendo aí, só te lembrar que o México é um excelente exemplo de um país que não tem fábrica de armas no seu território, mas sempre está nas cabeças dos rankings da ONU sobre violência. Ou seja, não é isso que é determinante para você ter violência num país ou não. E lembrar também que aqui no Brasil você tem vários estudos, mas nenhum dos estudos sobre uso defensivo da arma de fogo. Quem vive no meio policial ou no meio militar já ouviu alguma história de que uma pessoa evitou um assalto ou que poderia ser um latrocínio apenas exibindo a arma ou dando um tiro pro alto. Isso aí não vai para estatística nenhuma. Mas se você reagir a um assalto e vier a morrer, aí o Sou da Paz, o Viva Rio, vai te colocar dentro de uma estatística dizendo 80%, 85% das pessoas que reagem a um assalto utilizando arma de fogo acabam morrendo. Bem, primeiro que se for morrer, isso aí depende de mim. Não depende das outras pessoas dizer para mim o que é o melhor ou o que é o pior. Tem gente que prefere ver morrer do que ver a família sendo assassinada, a mulher sendo estuprada, enfim. Esse debate aí já deu o que tinha que dar. Está na hora de o governo se antenar com o que o povo deseja. E o que as pessoas querem é o quê? É liberdade para ter um bom armamento. O policial quer ter uma munição barata e a gente de qualidade. E a gente quer sim acabar com esse monopólio. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela força. Querem fazer alguma consideração? Se for possível, eu gostaria de dizer o seguinte: o governo não obriga ninguém a comprar armas. E o que nós queremos é o direito de liberdade. Nós não somos obrigados a comprar arma quem quer. Agora, a arma é um produto que o homem gosta e oferece uma certa segurança. Então, se o governo estivesse aqui obrigando as pessoas a adquirir uma arma, tudo bem, mas o governo não obriga nada, é livre. Você compra uma arma como você compra um carro, como você compra uma fazenda, como você compra um boi de raça. Quer dizer, não tem nada de obrigatoriedade. Agora, não tem o direito, o governo, de tirar este direito do cidadão. E é isso que nós debatemos. Perfeito. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Pode encerrar a live. Magno, só salva aí do Facebook, tá?